Olá, esse programa é para atender a uma solicitação de uma querida amiga que nos acompanha há tempos, a Sônia Medeiros. Sônia deseja saber por que bebês de mães diabéticas nascem com um peso tão grande, são crianças tão grandes. Vamos lá, Sônia, vamos tentar explicar. O diabetes gestacional é aquela situação metabólica que surge pela primeira vez a hiperglicemia durante a gestação. E se essa condição metabólica tão importante não for reconhecida durante o pré-natal e as medidas terapêuticas adequadas não forem tomadas, a criança vai ser submetida constantemente a um nível de glicose sanguínea através da placenta materna muito alto. E essa elevação da glicose sanguínea vai estimular no fetinho a produção de insulina. E a insulina é um hormônio que possui propriedades anabolizantes. Ajuda a fazer depósitos de gordura. Essas propriedades anabolizantes da insulina, e o feto está submetido a uma hiperinsulinemia, vão acarretar o crescimento exagerado do feto dentro do útero materno. Normalmente essas crianças ao nascer, elas têm um peso acima de 4 quilos. Porém, apesar de fetos grandes, bonitos, eles são extremamente frágeis. Primeiro que eles podem desenvolver, em função do diabetes gestacional, uma série de anomalias congênitas, a começar por um aumento do tamanho do coração, alterações renais, alterações do próprio reto, como atresia retal. Esses fetos podem desenvolver também alterações na espinha, chamada espinha bífida, podem ter hidrocefalia e, eventualmente, nascerem sem o cérebro, a chamada anencefalia, que é incompatível, evidentemente, com a vida ao nascer. Além disso, no momento do nascimento, é muito comum que essas crianças apresentem hiperbilirrubinemia, que é responsável por aquela icterícia neonatal que você conhece bem, aquela amarelidão que a criança apresenta nos primeiros dias de nascido. Porém, no filho da gestante diabética, e eu repito, que não tem o seu diagnóstico feito ou não tem seguido o tratamento da forma adequada, essa icterícia, que é como a gente chama essa amarelidão, ela é mais intensa e prolongada, podendo causar alterações na criança. Além disso, a baixa do nível de cálcio e principalmente da glicose ao nascer. E por que isso? Veja bem, como o neném vem sendo submetido a uma carga de glicose excessiva, e como eu disse, o nível de insulina plasmática dele aumenta bastante, ao nascer é cortado o cordão umbilical, que é a fonte que ele possui dessa glicose. E ele passa a ficar basicamente em dieta zero, sem receber nenhum alimento nas primeiras horas de vida. Só que os níveis plasmáticos de insulina dele continuam elevados, o que vai levar a um consumo progressivo da glicose que ainda se encontra no sangue dele. E essa glicemia vai baixando, podendo levar a uma hipoglicemia grave o suficiente para provocar convulsões e até mesmo a morte do neném. Daí a importância que a gente enfatiza do diagnóstico do diabetes gestacional. Esse rastreio, essa pesquisa, ela deve ser feita prioritariamente entre a 24ª e a 28ª semanas de gravidez, em todas as gestantes. Porque uma vez diagnosticado o diabetes gestacional, as medidas terapêuticas apropriadas a cada paciente precisam ser iniciadas de forma imediata. E existem aquelas mulheres que possuem um risco aumentado de diabetes gestacional. Essas, se possível, devem ter a sua pesquisa feita ainda no segundo trimestre, portanto, antes desse prazo. Aquelas que tiveram abortamentos prévios, aquelas que já deram à luz a fetos acima de 4 quilos, aquelas que têm uma estatura pequena, abaixo de 1,50 m, aquelas que têm no seu histórico familiar parentes de primeiro grau com diabetes, aquelas que ao engravidar já estavam acima do peso, aquelas que no momento da gravidez já tinham hipertensão ou que desenvolveram hipertensão no pré-natal, essas devem ser investigadas para a possibilidade de surgimento do diabetes gestacional ainda no segundo trimestre. Para a gestante, o diabetes gestacional também acarreta riscos. Aumenta o risco de hipertensão durante a gravidez, de pré-eclâmpsia, faz polidramia, que é o aumento do líquido amniótico. Evidentemente que o feto macrossômico leva a uma necessidade maior do parto cirúrgico, que é o cesáreo. Enfim,
São complicações que a própria gestante diabética pode ter durante essa gravidez. Espero ter sido útil, esclarecendo as suas dúvidas. E ainda continuo, evidentemente, ao teu inteiro dispor. Muito obrigado.